Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma live da Igreja Batista Belo Horizonte. Nós vamos esperar um pouquinho, a nossa convidada deve estar chegando e só à espera, né, dos membros, dos amigos que têm sido generosos conosco assistindo e participando. O nosso tema de hoje, nós receberemos uma assistente social que também é conselheira, né? Estaremos conversando um pouquinho sobre alguns cuidados, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de... quando nós estamos mais em casa, né? E assim, antes de iniciarmos totalmente, mandar um grande abraço para os nossos seguidores, né? Nós atingimos a meta de 400 seguidores, como nós estamos felizes. O alcance, né, da igreja, da palavra de Deus e de uma palavra de esperança. Então estamos realmente felizes com isso, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e aí nós vamos ter um bate-papo, um tempinho de conversa, de reflexão, né? E aí a gente vai estar pensando juntos sobre esse assunto tão sensível, né? Tão difícil, ok? Vamos ver, tem povo entrando, que legal. Isto. Nossa convidada deve estar tentando se conectar. Ó, JJ Matos, ou G Matos, seja bem-vindo, que bom, tá acenando pra gente. Muito legal. Esse tema de hoje, né, nós vamos estar conversando como que acontece, né, a atuação de um assistente social, de um conselheiro tutelar. Então vão mandando as perguntas, vão mandando as suas dúvidas, né? Sabe aquelas coisinhas que a gente ouve assim? Cuidado, né? O conselheiro tutelar vai te levar embora. Será que isso acontece? Né? Será que se esquecer na escola o filho, vão ligar para o conselho e o conselho vai tomar o meu filho? Né? Se o meu filho for tirado de casa, vai para o conselho, né? Se levarem, o que acontece? Quantas dúvidas nós temos e às vezes ninguém para, né? Ninguém para nos responder e a gente às vezes fica nessa dúvida, né? A nossa assistente social está entrando, né? Vamos recebê-la, deixa eu só ver como eu a aceito. Ela já deu um oi, já acenou. Tem um lugarzinho para você? Isso, muito bem. Ela com carinho, que aceitou tão bondosamente estar conosco nesta noite, né, contribuindo com a sua formação profissional, com os seus dons e seus talentos. Ó, oi, Rose. Está chegando. Olá, seja bem-vinda. Não estamos te vendo. Tá, eu vou tentar entrar pelo celular do Marco. Eu não sei o que está acontecendo, que eu estou vendo vocês, mas eu acho que vocês não estão me vendo, não tá? Não tem problema, a gente te espera. Né? Tá, beleza. A gente está recebendo os nossos amigos, os nossos convidados. A Rosália, que tem sido nossa parceira nas lives, com perguntas tão importantes e interessantes. Né? A Eve também, obrigado por estar conosco. Né? Suzana, Pastor Vladek, como é bom tê-los conosco. E é um tema que realmente ocupa as nossas mentes. Né? Como participar desse momento tão significativo, né, que a sociedade tem passado. Não são só as nossas famílias, não são só as nossas igrejas. Né? Todo mundo me ouvindo bem? Qualquer coisa dá um toquezinho aí, a cena que a gente melhora o áudio. Então, hoje nós vamos ter uma visita importante, bem legal, né? Uma assistente social. Mas e aí? O que faz uma assistente social? Né? Qual o trabalho? Né? E por que é tão importante a contribuição delas neste momento de pandemia? O que elas podem contribuir nesse processo? Né? Nós estávamos conversando sobre as ideias, né, que muitas vezes são erradas do que nós temos. Né? Que se os pais esquecerem a criança na escola, o conselho tutelar vai lá e pega. Né? Se os pais pedirem, dá um susto no meu filho, fala para ele que vocês vão levá-lo embora. Será que ele se presta a esse tipo de coisa? Né? As nossas igrejas, né, com as ações sociais, né, quantas vezes nós carecemos e precisamos dos conselhos, das orientações, né?
o serviço social, né, como faculdade, né, como reconhecida pelo MEC, tem sido assim, muito importante. Então, nós estamos esperando a nossa convidada entrar, mandando um abraço para o Betão, que entra também, nosso cantor preferido. Que bom tê-lo conosco, né? E a nossa convidada já deve estar entrando, né? Já estamos aguardando, já ouvimos, ela já está online. Isso, Boa olha, que coisa mais noite! gostosa. Boa noite. Estamos Desculpa, seja aqui. bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda, que bom que você aceitou o nosso convite. É um prazer muito grande tê-la conosco. Sou Rosilene Gisoato, da Igreja Batista Belo Horizonte, e toda terça nós temos uma live, né, que nós colocamos o nome de Belos Cuidados. E durante essas lives nós convidamos profissionais, né, que tão bondosamente nos atendem e compartilham conosco as suas experiências. Então, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito. É muito importante para a gente a sua contribuição e o tempo que você está nos dedicando. Tá certo? Então, se apresente um pouquinho, nos fale um pouquinho de você. Eu já disse que você é assistente social, e já falei de um monte de mito, né? Se deixar na escola, vocês vão pegar, vão levar embora. Um monte de coisas que a gente sabe que não é verdade. Então, seja bem-vinda, se apresente um pouquinho para a gente começar a conversar. Boa noite a todos que estão na sala. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Ellen Queiroz, sou mãe de um lindo menino, do Luiz Otávio, e além de ser mãe desse lindo menino, sou casada com o Marco Aurélio há 22 anos. Que bom. A minha profissão, sou assistente social por formação, dei aula na universidade até o final do ano passado. Aí eu tive que sair por motivo... Eu passei como conselheira tutelar, assumi o conselho no dia 10 de janeiro, que foi a minha posse. E como no conselho tutelar nós não podemos ter outras funções, né? Então é exclusividade do conselho, estamos lá dentro hoje, né, trabalhando com as crianças e com toda a parte do conselho na proteção pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um trabalho muito árduo. É um trabalho que nós necessitamos de bastante conhecimento, estudar sempre, porque nós também não somos detentoras de todo saber, mas estamos ali dentro, né, estudando, e estamos à disposição da sociedade, da nossa igreja, e também de todo o que nós pudermos orientar, ajudar, estamos à disposição para estar aqui. Falando Muito um pouquinho bem, para vocês. Obrigada. Nós estamos diferenciando, né, que o assistente social, né, e o conselheiro tutelar são duas coisas distintas e diferentes, né, mas ambos passam pela faculdade de serviço social, né? Então, assim, vamos diferenciar isso? Vamos começar pelo conselho tutelar? Podemos? Né? Então, ou você prefere começar pelo serviço social, pela assistência social? Não é assistente social, desculpa. Por favor, assistência social é política, né? São as políticas públicas que estão aí, né? O assistente social e o serviço social. O assistente social é o profissional, tá? E o serviço social é o curso. Sim. Então, nós estamos aqui no trabalho de toda a sociedade. Muitas pessoas perguntam, Ellen, mas é uma profissão que está para passar, que não vai voltar, que não tem situação, que é uma profissão que trabalha com pobre, é uma profissão que, além de trabalhar com pobre, é uma profissão que hoje vocês dão cesta básica, é isso mesmo. É uma profissão. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí as pessoas estão numa situação que elas não entendem o trabalho do assistente social.
Não Sim. entendendo o trabalho do assistente social, então eles olham para o lado do assistencialismo. E isso não é. O assistente social trabalha com as políticas da assistência social, e além da política da assistência social, ele trabalha a rede social. Então, nós falamos que a nossa Legal. profissão, Desculpa te interromper, mas é esse não, enfrentamento, essas medidas protetivas, né, que às vezes a gente não percebe, mas só sente o efeito, né? é, Nós e, sentimos e o efeito nas nossas crianças, sim. E assim, na sociedade tem uma visão errônea. Então, isso é passado não só para a sociedade cristã, para as igrejas, para os órgãos, para a instituição, que o assistente social está ali para dar a cesta básica, está ali para pagar uma conta. Não, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Nós trabalhamos com os direitos do cidadão. Nós Assegurar, né? assegurar. E às vezes nós temos uma visão totalmente errônea do trabalho, da importância. Nós sabemos que hoje, nos dias da pandemia, a nossa situação, claro, com tantas. A rede está fechada, os CRAS, os CREAS. O que são CRAS? São atendimentos à sociedade, né? A É um CESAL, centro que é de a parte das. referência. Sim, Uhum. são centros de alta complexidade, baixa complexidade, a CESAL, que é a saúde, os postos, então, assim, nessa situação de pandemia está muito difícil. E muitas pessoas vêm pedir orientação. Hoje eu não estou no cargo como assistente social. Hoje o meu cargo, sou conselheira tutelar. Mas assistente social uma vez, sempre assistente social. Sim, a gente percebe, Né? o coração é apaixonado por gente, por cuidar de gente. Mas assim, para a Sim. gente dinamizar um pouquinho, as perguntas que chegam são interessantes, e eu vou falar e você vai mexer a cabeça com sim ou que não, ok? Uhum. Ou vai regalar Ok. o olho dizendo, nossa, que absurdo, tá certo? Um ping-pong rápido de expressão. Uhum. Conselheiro tutelar ou assistente social decide sobre guarda e visita de menor? Não, Não. não, isso aí é o Sem juiz. explicação, a gente só balança a cabeça, Ah, você vai desculpa, falar. desculpa. Isso. Não, Outra. Conselheiro tutelar ou assistente, no caso a gente vai separar isso depois, leva embora das casas só se teimar com o pai e com a mãe? nunca. Olha o olhar, vocês vão percebendo o olhar dela. Se uma mãe e um pai pedir, dá um susto no meu filho, dizendo que se ele não for um bom menino, eu vou levar embora para o abrigo. Conselheiros, assistente faz isso? Olha como a gente está entendendo tudo errado. Se um adolescente for parar na delegacia, é o conselheiro tutelar, o assistente que vai lá buscar? Ih, olha, então essas Você bota... perguntas. Última, então, para acabar com tudo. Esqueci meu filho na escola, a escola me ameaçou de que vai chamar o conselho tutelar e vão levar embora o meu filho. Isso é verdade ou mentira? Mito ou verdade? Nenhuma verdade nisso. Então vamos Não. começar então falando. E aí? Se isso não é Bom, o trabalho do conselheiro tutelar, né? Então conta pra gente. Nesse momento de pandemia, que as coisas, tantas denúncias, tanto abuso, bom, como só para tratar você isso? para entender, né? O Conselho Entender. Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos e do adolescente, conforme o artigo 131 da nossa carta, tá? Então não Então, prende ninguém. não, nós não temos o poder de polícia. Uhum. O nosso trabalho, as nossas atribuições é justamente para a proteção dessa criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção e garantias de direitos da infância e da juventude. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão totalmente diferente do conselheiro. Então, o que faz? Ai, meu filho está muito teimoso, vou chamar o conselho tutelar. Você pode ir, o pai Uhum. e a mãe pode até levar a criança ou o adolescente no conselho tutelar, mas lá nós teremos uma conversa, nós teremos o papel do conselheiro, porque nós somos, nós cumprimos a lei, nós estamos aqui para fazer
cumprir as Assegurar os medidas direitos, protetivas. né? Uhum. Sim, segurar os direitos. Nós somos, justamente, encaminhamos, damos todos esse suporte, justamente para a sociedade. Então, foi colocado há muito tempo atrás, as pessoas tinham a visão que o conselheiro tutelar é polícia, e nós não somos. O conselheiro não faz nada, gente, pelo amor de Deus, nada, nada, em nenhum momento, ele só faz o que a lei lhe permite. Nós só cumprimos o Sim. que é a lei. Por exemplo, tem Uhum. situações que às vezes vêm do juizado, tá? Claro, situações que nós temos que ir até a casa, mediante, claro, um cumprimento, a solicitação do juiz, até uma casa para uma medida protetiva. Sim, tem situação que vem a Uhum. intervenção, sim, mas nós não fazemos nada, nada. Ai, meu filho não quer estudar, vem aqui, conselheiro Matou a tutelar. aula. Pai e mãe. Hoje em dia, o que Uhum. nós estamos observando? As famílias deixaram de cumprir a função de pai e mãe em cima dos seus filhos. Nós vivemos numa situação onde o pai e a mãe é um papel inverso. Quem está na casa mandando é o filho e é errado. As famílias estão assim, eu vejo numa total situação de é, Inversão tirando mesmo, né? isso, inversão. Retirando a importância de ser pai e mãe, passando para os filhos. Então, Uhum. isso é errado. E a palavra de Deus nos orienta que o pai, ele tem sim que ser o pai e a mãe para orientar esta criança, né? Uhum. Tem um versículo que eu sempre falo quando eu estou atendendo alguma família, ou algum adolescente, ou alguma criança, olha, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Vocês estão vendo a situação. Nós atendemos todos os tipos de criança, todo o tipo de adolescente que vocês Uhum. imaginarem que foram violados, né? Que são Os situações de seus direitos. violações da Uhum. lei, Sim, seus estado de direitos violados, nós atendemos. vulnerabilidade, estado de Sim, vulnerabilidade, totalmente. né? Mas então, pegando por Sim, essa linha que você está dizendo, na escola acontecia muito dessa percepção da criança que está sendo abusada, da criança que está sendo maltratada, negligenciada. A escola era um espelho, né? Uma forma de a gente perceber. Hoje, nós estamos sem as escolas. Como que fica? Se a gente quiser orientar uma mãe, um pai, né? E nós queremos mandar abraço para a Silvia, para a Zênia, para o pastor Saulo, são pessoas que estão nos assistindo, que querem saber olha, como ajudar essas crianças. eu vou falar assim, eu vou começar só a falar várias coisinhas, mas é bem interessante vocês entenderem. Que atualmente o debate sobre a cerca da infância da juventude tem se tornado incisivamente, todo momento, esse debate sobre a criança e adolescente. Então, cercam das condições que garantam o desenvolvimento físico, mental, moral, psicológico, social Uhum. e espiritual. Porém, é necessário nós entendermos os direitos fundamentais que são assegurados com Isso. absoluta prioridade em Uhum. quê, gente? Do Estado, da sociedade e pela família. Se nós Sim. não entendermos o direito fundamental, qual é o direito fundamental da família, do Estado e da sociedade, por isso que tem as perguntas que você fez no começo, misturam na cabeça. Quem tem Uhum. o poder de polícia é o poder de polícia. Depois eu vou Uhum. falar sobre as denúncias, como vocês fazem denúncia, como chega essas denúncias até o conselho, que eu acho que isso é muito importante para vocês poderem entender. Então, Uhum. contudo, eu vejo que hoje a violência doméstica, com esse problema da pandemia, Uhum. cresceu muito. Então, por quê? Além do abuso físico, emocional, psicológico e social, né, e sexual, nós estamos tendo uma realidade crucial hoje em muitos círculos familiares. E eu vou contar um segredo para vocês. Não só fora das igrejas, dentro das igrejas. Uhum. Nós estamos, assim, muito preocupados, porque as famílias hoje, elas entraram para cuidar dos seus.
Antigamente, o papai, a mamãe, a família trabalhava o dia inteiro, só via a criança no final da tarde, porque muitas vezes as crianças estavam nas escolas em tempo integral. Então, não tinha esse. Hoje, não. Hoje a criança está no homeschool, a família está trabalhando em home office, outros perderam trabalho, estão desempregados, hoje estão numa situação de vulnerabilidade que as pessoas não estão suportando. É que nem eu falo, é uma geração que não foi, infelizmente, trabalhada para estarem juntas. Muitas vezes amam, estão tudo ali pertinho, mas fora desse contexto. Então, contudo, eu quero dizer para vocês que nesse período da pandemia, nós, a sociedade, cada profissional tem que estar sim envolvido nessa questão. Aquele vizinho ou aquela pessoa que mora do seu lado, que você está vendo uma violação de direito, você deve fazer denúncia. Então tá, então você vamos entender, desculpa te interromper, mas eu fico me Não, coçando. Vamos entender o que é violação de direitos, né? Porque você está falando, então assim, violar direitos é dar um tapa, violar direito é pisar no pescoço para bater, violar direitos é permitir que uma criança seja tocada intimamente. Diz pra gente, só pra gente estar na mesma página. Olha, a violação de direitos são tudo aquilo que vai contra a dignidade humana. Uma delas, o abuso, a exploração, tá? A violência doméstica é o que está crescendo hoje. E, além de tudo, tem um item que está nos preocupando, que é justamente a situação da internet, a parte tecnológica, que nós temos visualizações de crianças e adolescentes que hoje estão entrando e mostrando o seu corpo através da internet, os nudes, né? Os famosos os nudes. Sim, e que muitos pais estão dando esse tipo de tecnologia para essas crianças e adolescentes para eles ficarem quietos, só que eles não sabem o grande problema que está acontecendo. Nós temos pessoas que é um abuso, é uma exploração, é uma coerção na criança. Então, a internet está sendo amplamente utilizada, claro, nos dias de hoje, positivamente, mas também negativamente. Então, nós temos que manter uma proximidade dos nossos filhos, do nosso adolescente. Eu falo assim, papai e mamãe que tem filho, que você deu um celular, quando você chega, se a criança ou adolescente não permite ver o que ele está vendo, já é um erro, está acontecendo alguma coisa, pulguinha atrás da orelha. Então, nesse sentido, as violações de direitos são isso. É o abuso, é a exploração da criança, são os maus tratos, são crianças que estão em situação de risco, né? Então, em caso de violência física e emocional, o tempo todo. Então, nós temos que ter essa consciência. Poxa, Ellen, mas nos dias atuais eu sou mãe, estou passando dificuldade com meu filho, adolescente, com a minha filha que está em casa. Eu, de vez em quando, dá vontade de dar um safanão. Converse com seu filho. Porque a criança e o adolescente, eles, nessa nossa geração, qualquer momento eles entendem. Você, como psicóloga, sabe. Uma boa conversa, um bom trabalho. Mas isso tem que ser um papo reto. Eles têm que ter a confiança na família para conversar. Então, nesse sentido, eu percebo que uma roda de conversa nos dias de hoje, diretamente com a criança e adolescente, tem que ser feito. E o Conselho Tutelar, ele intervém como medidas de proteção. Tem situação que tem filhos, tem muitos pais, a minha adolescente não quer morar mais em casa, o que eu faço? Se ela teve o abandono de lar, você tem que ir no conselho para pegar as orientações para fazer os devidos encaminhamentos. Não adianta sofrer com aquele adolescente que está dando dor de cabeça, que de madrugada foge. Denuncie. Eu tenho que denunciar o meu filho? É proteção da família. É proteção do seu filho, são seus cuidados. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então, né? vamos separar um pouquinho isso. Então, eu, mãe, que o meu filho está fugindo, não está voltando para casa, eu estou assim, perdi o controle dele, eu posso procurar o conselho tutelar. Sim, Primeira coisa, você pode até... Isso, o contrário. A criança está sendo abusada física, emocionalmente, né? A criança pode procurar, a própria criança, o próprio adolescente pode denunciar? O adolescente, sim.
Sim, e nós temos e canais que justamente protegem as crianças. O Ministério Público daqui do nosso estado, né, na Defensoria e na Promotoria de Justiça, tem um canal que você liga, você faz a ouvidoria, faz a ligação. A Mas nós denúncia, também né? temos, sim, nós temos assim, em caso de suspeita, vou dar algumas dicas agora, já que você tocou nesse assunto. Em casos de suspeita, se você suspeitar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência, denuncie, é obrigação nossa. Onde? Pelos canais. Quais canais? Disque 100, Ligue 180, nos direitos humanos, tá? Tem no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, tem um link que você faça a denúncia. Na delegacia, na DPCA, na DEPAC, à noite, nas delegacias online, você tem que fazer. Em caso de flagrante, de repente você presenciou e testemunhou uma situação terrível de violência contra criança e adolescente, não é o conselheiro. Você tem que ligar para a polícia. A polícia, Uhum. ela tem o 190. Ela tem toda a autoridade de ir lá e fazer a atuação. Depois que o conselho tutelar vai para as medidas com a criança, de proteção à criança. Mas no primeiro momento, tá lá vendo, presenciando uma situação de abuso, de violência, que extrapolou, é 190. É a polícia, Muito interessante. não tenham medo de denunciar. E outra coisa, ai, meu nome é meu parente, é meu irmão, minha mãe, meu pai, meu vizinho. Ai, se denunciar vai saber que sou eu. As denúncias são anônimas, tá? Muito bom saber disso. Anônimas. O interessante o que você disse, E só tem para outra. pegar esse gancho, só para pegar o Uhum. gancho, a violência não escolhe só pai, só mãe, só tio, só avô, só avó. Ela é tanto dentro da família quanto fora, é isso? Então alguém mandou Sim, dizer e isso outra também, né? coisa. Sim, e outra coisa, ela não escolhe classe social. Ponham isso na cabeça, nem classe social e nem religiões e nem religiosidade, Uhum. tá? A Então violência ela denuncia, acontece, que não fica o denuncia. nome, não vão saber que fui eu. Não. Aí, em caso de violência online, que é o pior que hoje em dia está acontecendo, que nós temos que tomar muito Sim. cuidado. Se você identificou um caso de violência online, que é justamente aquela adolescente, aquela criança que está mandando nude, tem uma situação terrível de que caiu na rede e tal, vocês devem procurar os Exposição, canais, exposição. Uhum. exposição, aí faz a denúncia, é, você pode denunciar nos canais o Safnet, os direitos humanos e a delegacia. Gente, é ir lá online, hoje Uhum. em dia tem delegacia online. Então, colocar, olha, estamos sendo bombardeados, meu filho adolescente está sendo bombardeado por situações, sabe, da net, né? Então, mandem. Então, o Conselho Tutelar, ele tem o seu papel principal, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto protetor e garantidor dos direitos da infância e da juventude. Então, isso tem que ser claro na cabeça das pessoas. E é Uhum. muito importante. É é um órgão fantástico. A gente aprende a cada dia, a cada situações. Hoje, a situação das escolas que estão em home office. Nós temos um grande aliado, que são os diretores das escolas, que é a Secretaria de Educação, né, tanto do município do estado, que nos dão o feedback, que eles vão lá, eles denunciam, levam. É uma parceria muito boa, uma parceria É toda uma fantástica. rede de proteção É e de toda uma enfrentamento, rede, né? além de ser toda essa rede de proteção, é uma rede de conhecimento, é uma rede que nos dá esse apoio. Por quê? A escola, um exemplo. Quem está lá na ponta, ele vivencia. A criança e o adolescente, muitas vezes, tem uma devoção pelo seu professor, pelo diretor, pelo coordenador, pelo pedagogo, que está ali com eles. Uhum. Então, eles levam para nós essas informações. Eu, hoje, atualmente, trabalho no 5º Conselho, Lagoa. Nosso município é dividido em 5 conselhos, tá?
cada um, o Conselho Sul, o Conselho Norte, o Conselho Centro, o Lagoa. Então, nós somos divididos em 5. Cada região, os conselhos atuam. Por exemplo, eu atuo no Lagoa. Eu não posso atuar no Conselho Sul, mas a gente, quando ligam para nós nos plantões, nas orientações de plantões, depois eu vou passar para vocês, para a igreja, os números dos plantões das regiões, ligam. Sempre tem um conselheiro de plantão que vai te ajudar, que vai te orientar. Olha, pelo amor de Deus, eu preciso de uma orientação, está acontecendo isso, isso, assim. O que que eu faço? Liga. Vocês têm esse canal aberto conosco, né? Então, é uma das coisas assim que a gente tem que desmistificar, que a competência hoje do conselheiro tutelar é um limite funcional, que é um conjunto dessas atribuições, tá? Do ECA, do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o territorial do serviço público, que ele é prestado à população. O Conselho Tutelar, ele tem uma história maravilhosa, ele foi criado em conjunto ao ECA, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído pela Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990. Você vê que é muito novo. Então, é um órgão municipal, por uma lei municipal, que determina todo o seu funcionamento mediante o Estatuto da Criança, do Adolescente, tá? E segundo consta no artigo 136 do ECA, o Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que perceba o abuso ou situação de risco contra a criança e adolescente, como, por exemplo, esses casos que eu falei de violência física ou emocional. No caso, além dessa violência física e emocional, então nós já falamos, eu vou repetir depois os canais, se você suspeitar, a quem você vai ligar, se presenciar, aonde vai, violência online também. Então, a sociedade tem que saber disso. Deixa eu te perguntar, chegou uma questão aqui. Se eu sei que a minha vizinha ou que uma pessoa próxima a mim deixa uma criança sozinha, mas durante o dia ela dá comida, ela não bate, não grita, mas ela só deixa à noite para ir para festa, para ir para algum lugar, né? Crianças de 3, 5 anos. Como fazer para ajudar? Denunciar, vão tomar dela. Não vão tomar dela. É a primeira coisa, a gente tem que ter ideia. Denuncie. Denuncie, porque se você não denunciar, você está sendo conivente com o abandono dessa criança. Isso aí é abandono de incapaz. Tá? É uma situação difícil. Mas eu não quero me envolver. Beleza, então, por que falou? Não, a gente é bem direto. Por quê? Se você está vendo, você é obrigação. E nós, como cristãos, nós temos que ser sim, sim, não, não. E se eu faço parte de uma sociedade que quero ver a mudança, denuncie. Mas o meu nome vai ser exposto. Não. Você pode ligar no Disque 100, vai cair, tem os números de plantão dos conselhos. Quando você faz uma denúncia, o conselheiro, ou quando faz no Disque 100, que é colocado para os conselhos tutelar, para a delegacia, dependendo... Tá? Só para vocês terem ideia. Todas as denúncias são averiguadas. Todas. Sim. Mas se você não fizer a denúncia, você está sendo conivente. Sim, e responsável também, né? Responsável. Então, essa mãe, muitas vezes, que deixou, ela vai ser chamada, assim, no conselho, ou dependendo até da delegacia, se... Por exemplo, a polícia que vai lá, denunciou meia-noite, a mãe saiu, deixou a criança de 3 anos, é denunciada, é chamada a polícia vai com o conselho, eles vão junto, fazem todo o procedimento, né? A polícia faz isso, o conselho tutelar vai para apoiar a criança. Sim. E aí, dependendo do contexto, aí já é ligado para o ministério, para a defensoria, para o juizado, para tudo, para fazer todo o aporte da rede para essa criança. Mas para preservar esses direitos, né? Nós não estamos preocupados com os adultos envolvidos na questão, e sim uma criança vulnerável que carece que adultos responsáveis ao redor, né? Estão perguntando aqui, se uma sobrinha conta que o pai, que o irmão, que o vô está passando a mão nas suas partes íntimas, isso é uma questão de conselho, é uma questão de abuso? E direto na... Olha,
Primeira coisa, se isso está acontecendo, a DPCA, que é a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, eles têm as escutas qualificadas, e O que se é isso? O essa que é isso? adolescente... O que é isso? Isso é um número Escuta, também? não, escuta qualificada é quando são profissionais, psicólogos da polícia, que são trabalhados, treinados, capacitados, fizeram Tem um vários cursos, ouvido técnico para ouvir, né? todo ouvido técnico para ouvir. Nesse caso, o vizinho, o amigo, o irmão, o tio, a tia, a avó, que ouviu essa história, leva na delegacia da criança e do adolescente, que fica ali na antiga, fica na antiga rodoviária, fica, por exemplo, atrás ali do hospital Abrão, do câncer, José Abrão, Uhum, sim. depois eu passo o endereço para vocês, e vai lá, trabalha de manhã e à tarde. Você pode, Ellen, mas aconteceu isso à noite. Liga para a polícia, faça a denúncia do Disque 100, tem todos esses aparatos. Uhum. Mas Então, você pode levar a criança ou adolescente que está verbalizando isso para uhum. a polícia, porque lá escuta qualificado. Ellen, mas eu prefiro levar no conselho tutelar. Pode ir, o conselheiro vai lá fazer a acolhida, depois ele vai fazer o encaminhamento, porque você vai para a polícia. Porque Legal. quem faz a Nesse escuta... caso, um grupo qualificado para isso. Nesse caso, tô com medo de ser mentira, deixo para lá. Se reclamar de novo, eu vou ver. Como fazer uma situação dessa? A criança disse que passou. Mas acho que ela está mentindo. É aquela fase que inventa. Eu tenho que levar em consideração que as crianças mentem e inventam? Ou, em caso de dúvida, o que fazer? Bom, em caso de dúvida, nós falamos, denuncie. Porque Uhum. a criança não vai Vamos falar por um investigar, né? acaso. Vamos Vamos investigar. investigar. Se não Uhum. for, processo na delegacia vai falar, olha, não foi, mas por isso que tem especialistas, né? Tem especialidades. Uhum. E eles estão lá para ouvir isso. Então, não tenha Isso. medo de levar, não, de fazer a escuta. Uhum. Outra pergunta que chegou no sentido assim, que nós falamos de tio, pais, avós, irmãos, primos. Só os homens cometem abuso sexual, abuso físico? Ou vó, Não, tia, todo madrinha, mundo. prima? Gente, é independente de sociedade, cor, credo, gênero, raça, Uhum. independente. Sim. Nós Estão passamos pedindo só para situações que mandar não... um tchau. Tem Oi, assistentes sociais e Luiz! psicólogas que estão presentes. A Marlúcia Que Zuma, a lindo! Evelyn Ferreira, Juliana, Oi, Ju! Oi, Aglen turma! Beijo. Paolas, né? Oi, Então, meus assim, ó, o amores. povo, Luiz César Prado, que bom, né? Eles estão Meu pedindo para você dar um primo. oi para eles, que Oi, gente entraram, linda! né? Que A de bom, Maria José saudade. Ramos também. Então, assim, para Oi, quem meus entrou agora, lindos. nós estamos conversando um pouquinho sobre abuso, sobre violência. Mas, assim, não chega a ser um abuso, a criança não está sendo maltratada. É só uma pequena negligência, um pequeno abandono. Isso Tá. não é permitido também. Não é só Não, espancar, matar, violentar. Até a negligência e maus tratos, puxar a orelha, dar tapa na cabeça. É isso? gente, diz que sim. Diz que vai no conselho tutelar da região, marca um horário, vai direto, leva, faça a denúncia. Nós somos responsáveis por cada ser. Muitas pessoas não acreditam no poder da ajuda. Eu não quero me meter. Bom, então, se você não quer se meter, então não feche os olhos para a sociedade, porque ao redor da gente está acontecendo a realidade. E Uhum. se nós que temos esse momento que estamos conhecendo, se eu começar a ser negligente, você está sendo conivente. E sendo conivente é Unitalar, pior. né? Uhum. É porque amanhã ou depois, se você não denunciou hoje, ou se você não fez as devidas orientações, não foi até um conselho tutelar, gente, vocês podem ir no conselho, eu não quero ir, mas vai lá para orientar, vai ser devidamente orientado, encaminhado, gente, é fantástico. Estou falando que muitas vezes as pessoas têm medo, eu não vou no conselho que eles já vão me prender, eu não vou no conselho porque eu não posso fazer isso. Uhum. Não, por favor, tenha o conselho tutelar como um órgão que estará te dando o aporte. E também, claro, se tiver a Orientando situação de também, negligência, né? naquele momento, Rose, muitas vezes as pessoas falam, mas o conselheiro não faz nada. Faz.
Se tiver uma situação, sim, de abuso, se tiver uma situação que chega lá, já detectou pelos técnicos, nós temos técnicos, no Conselho Tutelar nós temos administrativos, temos o corpo técnico, que são o assistente social ou psicólogo, e temos os conselheiros tutelares. Se naquele momento a pessoa lá é aberta, pode ir. Nessa situação de pandemia que a gente está começando a voltar agora, tá? Mas vai lá, conversa e, mediante a conversa, a situação detectada, o conselheiro já encaminha direto para a delegacia, sim, já é toda acionado a rede, porque nós temos esse saber. Eu não posso me calar naquilo que está acontecendo. Se eu me calo, eu sou Interessante. conivente. Sim. Se eu Estão me calo, é perguntando assim, conivente. sim, eu imagino que sim, e a responsabilidade. Estão perguntando aqui, aquela frase, a infância roubada. A gente vê muito isso no mês de maio, que é o mês do enfrentamento e combate à violência sexual infantil. O que significa essa frase? Roubar infância, infância roubada. Dia 18 agora de maio foi o dia do Sim. enfrentamento do abuso. Eu fiz uma live com a Defensoria aqui do Estado, né? Não sei se muitos já se assistiram. Então, foi alusão a essa situação. Essa frase é justamente o seguinte: tudo que é roubado é retirado. E se eu retirei alguma coisa, está faltando dentro de mim. Você imagina, eu fico Nossa, emocionada muito de. forte. Repete isso. Isso é muito forte. Isso foi muito Sim, forte agora. E olha que eu já trabalhei sim. na área. Essa impactou. Se Já foi ganhei roubado. a live hoje. Repete, por Opa! favor, isso. Então, se já. Agora você me deixou emocionada. O Se já roubado, for, né? se eu fui roubado ou violado, você tem alguma coisa que está faltando em você. Então, além desse roubo que tiraram de você, repete aí, a violência A que você falou. violência. Não, A que. violência. Sim, Não, diz. desculpa. Fala o que você acabou de falar do tema que você falou. Sim, da infância roubado. Quando você disse que algo é tirado, algo é extraído e que isso fará falta, que isso não mudará a vida dessa criança, foi muito forte, muito. Sim, porque uma infância roubada, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tive uma infância fantástica. Eu era moleca de Um subir beijo nas. para o seu Zenit, para a dona Tá Dinil. tudo assistindo aí, né? Tá tudo assistindo. Minha prima acabou de entrar. Um beijo, Keila. A minha infância foi uma infância que eu não soltava pipa na rua, tal, fazia várias. Sem A cerol minha de preferência. Sim, por favor. E a minha infância, ela foi o quê? Uma infância cuidada. Tem criança que tem infância que são roubadas justamente na parte da violência. Tudo que é roubado é uma negligência. Você está tirando, está podando aquela pessoa de ser um adulto lá na frente, um adulto realizado. Um adulto que pode mudar situações. Claro, gente, pelo amor de Deus, teve pessoas que mudaram a sua vida depois de uma violência, depois dessa infância roubada, porque tem criança que a infância já começa desde já uma situação desagradável, de trabalho, de exploração em trabalho, exploração sexual. Isso é. O que a criança é? A criança é um ser que está, eu falo que está moldando. Se Informação, ela, né? Uhum. Em se é, construção. Sim. E se essa infância foi roubada, é negligenciado para ela o poder de ser um adulto feliz. Isso é preocupante, porque se é uma criança que se torna um adolescente infeliz, será um adulto infeliz. Se não fosse assim, os Uhum. consultórios não estavam lotados, tanto os psiquiátricos quanto os psicólogos e Uhum. terapeutas. Sim, É forte. verdade. Então eu falo, se a sua infância foi roubada hoje, você adulto ouvindo essa live, reconstrua. Só que não permita aquele vizinho, aquele amigo ou um parente que você está vendo que está tendo violação de direito, roubar aquela criança. Cuide. É por isso que eu falo, a denúncia, se eu não denuncio, isso é mais forte ainda do que essa frase que eu falei para você. Se eu não Nossa. denuncio, eu sou conivente. E se você é conivente, você pode estar assinando o atestado de óbito dessa criança. Eu até me arrepio.
Abusando também dessa criança, né? Abusando também. Infelizmente, então, nosso tempo está acabando. E, assim, um pedido que eu não posso deixar de fazer. Fale um pouquinho. Tudo bem que conselheira tutelar não mexe com idosos, mas e o que fazer se tem na minha rua uma velhinha, uma senhora de idade sendo maltratada? Bom, nós temos um exemplo. Nós não cuidamos do idoso, mas nós temos algumas situações que o idoso cuida da criança e muitas vezes o idoso também está em situação de risco junto com essa criança, porque tem um filho, um parente que maltrata tanto a criança quanto o idoso. Primeira coisa, denuncie, 180. Toda a negligência, toda a situação também de violação desse idoso, nós também estamos sendo conivente com ele. Exemplo, nós temos situações que os filhos têm os seus pais idosos em cárcere privado para pegar a sua aposentadoria. É triste, porque aí a criança também fica refém a essa família abusadora, a essa situação. O que nós temos que fazer? É uma família abusadora, muito interessante essa expressão. Acaba sendo o contato. Sim, e você tem que proteger as duas linhas. Outra coisa que eu vejo, nas situações hoje, nós temos assim, algumas nós encaminhamos direto para a vara da família, também tem o setor, a vara da família que trabalha com idoso, tem que fazer a denúncia, tudo, de maus tratos contra esses idosos. E os maltratos não é só a violência física, é a violência emocional e psicológica. Temos filhos, isso não independe da classe social, da igreja, tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que se dizem crentes, que abusam dos seus idosos, dos seus pais, retirando o seu benefício Sim. que ele recebeu, aposentadoria dele. A sua aposentadoria. E o pai fica lá à mercê de uma fralda, de um colchão, que ele trabalhou a vida inteira. Então, filhos, se vocês estão fazendo isso, vocês estão roubando não a infância do seu idoso, vocês estão roubando a vida, a dignidade. E além de roubar isso tanto do filho quanto dos seus pais, vocês estão roubando a integridade. E roubando a integridade, vocês estão fazendo o quê? A sentença de vocês próprio. Por que eu falo isso, Rose? Porque é uma situação muito pesada quando você vê que os idosos são semelhantes à criança, e a criança semelhante, são indefesos. Estão em vulnerabilidade, né? Sim, mas tem situação que ele está assim, mas ele foi muito ruim, beleza. Mas ele já está passando, o idoso às vezes está passando uma situação muito difícil. Porque lá atrás ele fez isso. Tá bom, mas ele já está na situação vivenciando. Mas eu não dou o direito de eu fazer a maldade com aquela pessoa. Sim. Então, de novo, eu afirmo, se você sabe de alguma situação, denuncie. O mesmo acontece se eu estou passando de carro e vi crianças. Todo dia eu vou trabalhar, passo ali, tem 1, 2, 3 crianças numa situação de abandono, mas parece assim, em situação de rua. O que eu faço? Também. Denuncie, vai no conselho tutelar. Eu vou decorar essa palavra, denuncie, 180, diz que 100, Casa da Mulher, delegacia. Delegacia, e além de tudo, depois eu vou expor para vocês alguns números do conselho, tá? Que são plantões 24 horas. Então vamos agora. Então você pode dizer agora. Me dá meu celular rapidão já? Já vou dar aqui. Eu só vou pegar para o meu meu ajudante aqui, o meu ajudante de... Enquanto isso, olha lá, eu vou mandar. Vai, oi, secretário lindo. Só mandar um beijo para esse secretário lindo, aproveitar mandando para Rita Souza, Agnes, Ingrid, Paola Reis, Samira Ferrari, Keila Fernandes, Adilson Zenteno, né? Olha que povo legal. A Ingrid está dizendo que está maravilhosa a live. Obrigada, Ingrid, pelo seu carinho. Vamos lá, porque o nosso tempo, infelizmente, vai falando, que já está acabando. Eu só estou abrindo. Um minutinho, já estou abrindo. Então estou agradecendo. Vai falando aí, tia Rose. E o nosso tempinho já está acabando, né? E isso, assim, já antecipando, agradecendo a sua disposição. Vou falar assim, nós temos plantões do Conselho Tutelar.
Primeiro conselho, que é o Conselho Sul, ele está no 98403-2579. Nós vamos deixar depois no nosso tutorial aqui, né? Então, Tá. quando terminar nossa live, nós vamos estar postando. Eu Mas mando para diga pra vocês gente. também. Isso, mas Eu mando para diz. você também. Conselho Norte, 98403-5485. Conselho Tutelar Centro, 98403-2071. Quarto Conselho Bandeira, 98403-2384. Quinto Conselho Lagoa, 98403-2804, tá? Então, são plantões, nós ficamos com esse daí ligado para qualquer eventual. Ah, Ellen, de madrugada, gente, só para vocês terem uma ideia. Eu, quando estou de plantão, o celular dorme do nosso lado. E além de dormir do lado, fica ligado 24 horas, qualquer coisa, a gente já liga, já Sim, orienta, já faz, já sai. sim. Então, é para a sociedade mesmo. Então, só para fechar, né, eu quero dizer para vocês, gente, tem várias situações que é o conselho tutelar. Então, ele não faz batidas em bar, ele não é um órgão repressor, ele não colhe depoimento, ele não é investigação, isso aí tudo é da polícia. Ele não usa colete, ele não usa brasão brasão da República, não é polícia de menor, pelo amor de Deus, tirem isso da ideia, né? Em casos de atendidos, não, nós não fazemos ocorrência, né? O carro do Conselho Tutelar não é viatura. O Conselho Tutelar não tem processos, né? Então, só assim, Muito não, interessante. nós não decidimos, pelo amor de Deus, gente, sobre guarda compartilhada, guarda, ou direito, Visita. direito de visita. Nós não é o conselho, vocês vão direto na defensoria, na vara da infância, é lá. Nós não tratamos disso. Não se refere a criança e adolescente com o termo menor, são criança ou adolescente, né? Não há Uhum. donos dos casos, né? A gente fala de conselho. Nós não usamos os carros do conselho tutelar para uso pessoal, né? É que nem você fala, nós não buscamos criança na escola, nós não vamos na casa, aí chega uma mãe, liga lá, por favor, conselheira, vem aqui na minha casa, que meu filho não quer estudar. Isso é a obrigação da família. Eita. Mas, Ellen, a Opa, situação está muito... E a então, situação está você muito falou. difícil. Sim, Aí você tem falou muita uma gente que fala coisa que assim, estão me pedindo, só para dizer o seguinte: eu tenho que procurar da minha região ou o sim, da primeiro. região. Tá. Então, tá Não, da região. respondido. Mas, de repente está lá de noite. Um exemplo, tá? E você viu uma situação, primeiro que você ligar, eles vão dar todo o aporte, toda a orientação, tá? Desses números que eu Uhum. passei. Podem ficar tranquilo, né? Que eles dão todas as orientações. Ellen, tem situação que às vezes eu não quero me identificar. Diz que 100, tá? Diz que Uhum. 100 é o nosso também direto, né? Que vai, você faz toda ali a denúncia sigilosa, você não precisa falar quem você é. Mas, por favor, gente, denuncie. Se vocês estão sabendo, para não ser conivente. Se você não quer ser conivente, a palavra de Deus, agora como cristã, se você é conivente com o pecado, você já errou. Você pecou Ó, mais vezes ainda. você viu que isso é Então, bíblico? O pastor Vladek postou um versículo, Tiago 4,17. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete o mal. Muito é sério, né? muito Suas pesado e muito considerações, forte. oh meu bem, Bom, suas eu quero. considerações. Ai, foi uma delícia. Se vocês precisarem, estou à disposição, chiquérrimas, Com né? Estamos aí. certeza, nós Então, agradecemos. eu quero, assim, como cristã e como conselheira, só dar um exemplo. Sejam como girassóis. Hum. Ellen, por que logo o girassol é uma das flores que representam, né, o mês de maio, foi sobre abuso e exploração de criança e adolescente, e foi uma flor. Por que o girassol? Porque o girassol, quando ele segue o sol, o que é o sol? O sol é a luz. E a luz, quando nós refletimos a luz, ela cresce para as plantas da vivacidade.
Mas uma Uhum. coisa muito linda do girassol que ele tem é que ele fica de costa para o escuro, de costa para a escuridão. Se eu vim para brilhar, por que que eu vou virar para o escuro? Então, eu tenho uma missão aqui no mundo. Eu não sei o meu tempo aqui como conselheira, eu não sei o meu tempo como cristã que eu digo na terra, em vivência. Mas eu Uhum. quero fazer aquilo que o Senhor tem no meu, que Ele quer que eu faça. Por isso que eu vim só para servir. E o serviço, gente, ele capacita. Eu falo, meu Deus do céu, um trabalho tão imenso dele. Mas uma coisa eu digo que sim, olhando para cada um de vocês, ele nos capacita a cada momento. E eu preciso sim das orações de cada um de vocês, que as situações são muito difíceis, porque além do abuso e exploração, nós temos também os tráficos, né, de criança, adolescente, muitas situações que acontecem, mas isso aí é uma outra conversa, um outro momento. Uhum. Mas eu Sim. quero dizer para vocês, tudo que vocês fizerem, tudo quanto vier às mãos para vocês fazerem, mesmo que seja uma denúncia, façam conforme o seu coração, porque para o Seol, para o cemitério onde você vai e eu vou, não há obra, não há conhecimento, não há coisa ruim. E Amém. só para dizer para vocês, como Jim Elliot, um grande missionário, que ele morreu pregando o evangelho para os índios aqui no Brasil, lá no finalzinho ele falava assim, aquele que dá o que não pode guardar para perder, que não pode, desculpa, aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder, Uhum. não é tolo. Então, gente, estamos aí na Oh, sociedade. E se Deus deu esse para cada um de vocês e para cada um de vocês esse dom, faça, faça porque você é muito responsável, tá bom? nossa, muito lindo. Em nome da Igreja Batista Belo Horizonte, queremos agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, né? Contribuiu muito, e principalmente nesse tempo de pandemia, que nós estamos tão convivendo uns com os outros, nós precisamos ser orientados. Então, Deus te abençoe e te faça bênção cada vez mais no meio onde você está. Tá bom? Fica só um pouquinho E aí. Sim, obrigada. sim. Obrigada. Eu vejo assim, sobre a importância, até o pastor falar, aquele que conhece o bem não faz, comete pecado. No momento que a gente compreende a profundidade desse versículo, a denúncia para nós se torna uma situação Uhum, tão bálsamo sim, que você fala, eu não sou conivente, sim. porque eu não estou errando, eu estou fazendo o que o Senhor me pede. Então não Muito tenham medo. legal. É isso. Obrigado de coração. Só os nossos recadinhos. Terça-feira que vem estaremos novamente numa live de belos cuidados, né? Então, nós agradecemos a É, que participação. legal. Tivemos muitas participações. E dando nosso beijinho, né, para Lila Reis, Luciana Albernaz, a Luciene Cimei, né? O pessoal lá do Nota 10, por muito lindo e querido, estão conosco. Né? Ah, que Ingrid, que fofo. continua conosco até agora, a Silvia, a Zene, o pastor Saulo, Marluce, Evelyn, Juliana, Que Agnes, legal. Paola. Ô, Olha gente. quanta gente linda. Nós tivemos a participação do Oftalmo Text, alguma coisa assim. Desculpa, o Ó, meu que inglês chique, hein? não é bom, né? Mas assim, muito obrigada. E os nossos minutinhos já estão indo. Deus abençoe Hum, e sempre contaremos com a sua participação, tá bom? Um obrigada. beijo, Deus Um beijo no abençoe. coração de vocês. Estamos à disposição também, tá? Tá bom, tá Estamos aí, que bom. Nós precisar, estamos estamos à nos últimos disposição. minutinhos, 1 minuto e 50 restante. Ah, então dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Sim. Eu atendo, só para vocês saberem, muitos estão perguntando, ah, Ellen, sua região. A minha região é o Quinto Conselho Lagoa. Para a alegria da nação brasileira, eu até brinco, eu atendo Sim. da Avenida Bandeirantes para cima até o aeroporto, até a base aérea, aquela situação ali. Então, eu atendo Copa Vila 2, Riviera, São Fernando, São Jorge da Lagoa, Taverópolis, Belo Horizonte, nossa Então região ali. estamos bem cuidados. Estamos bem Sim, cuidados, nós é a nossa região. agradecemos. Deus nos deu esse privilégio de estar ali com vocês. Tá bom. E te convidamos para estar assistindo os nossos cultos domingo pela manhã e sexta-feira, Momento Missionário. Que Deus abençoe e que realmente te faça bênção cada vez mais como você tem sido, tá bom? Um beijo a Obrigada. todos, até a próxima live. Até mais, gente. Bye.